atenção do Brasil no Vasco, mas ele virou ídolo de outra equipe, que é o Germancano. Como é que era? Como é que foi treinar contra o Germancano primeiro? Como é que foi ver ele em campo, enfim? Como é que foi jogar com ele? Sim. É um cara que é um atacante de um toque só mesmo? Ele tem essas coisas, cara. E eu falo isso pra todo mundo. Tem algumas coisas no futebol que tu não se explica, cara. Tipo, são coisas que é do jogador, sabe? Eles têm uma aura, assim, de... Cara, o Cano, eu lembro que a gente teve um jogo... Eu lembro de um gol do Cano contra Defensa e Justiça no jogo de ida. Acho que o Léo Matos cruza uma bola e a gente tava atrás do gol, assim, cara. E ele já... A bola tá vindo, ele já arma o corpo pra pegar de primeira e acerta um chute, assim, bonito, sabe? E ele fazia muito dessa. No treino era muito comum pra gente ver ele fazendo isso, sabe? Ele é um cara, assim, que... E começou a fazer gol tarde, né? Uma vez eu tava lendo algumas coisas da carreira dele, assim, incrível, assim, de uma idade dele pra cá, ele começou a fazer muitos gols, e muito parecido, é uma característica dele, mas fora a pessoa que é um cara muito legal também, um cara muito ele é gente boa? Muito gente boa, gosta da resenha, da brincadeira, adorava um sertanejo, gostava de um sertanejo. Mas ele é um cara diferente, assim, ele tem uma aura diferente, sabe? A coisa de fazer gol, tu sente, assim, que ele te passa uma segurança muito grande. Você ficou feliz quando ele foi campeão da Libertadores ano passado, muito, sendo o rei da América e tudo mais? Muito. Porque eu acho que um cara que faz muitos gols, eu costumo dizer isso, ele precisa disso, sabe, cara? Porque, pô, o centroavante, ele é pago pra fazer gol, eu sou desse tipo. Então, assim, se ele não tem uma estrutura, pô, o cara merece, pô. O cara faz o que... O mais importante do futebol é o gol, cara, sabe? E o cara que faz muito gol, ele tem que passar por momentos assim, cara. Ele tem que ter uma estrutura pra passar por momentos assim. Eu penso assim, sabe? Ele merece. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz. Primeiro que um time brasileiro ganhou e o Cano merece. O Cano merecia essa. Cara, eu vou te perguntar, porque assim, eu tenho uma opinião sobre esse jogador, que eu acho que talvez ele não tenha... E não me entenda mal, tá? Que... Jogador de futebol, eu sei que vocês têm essa coisa, mas assim, eu acho que ele poderia ter chegado mais longe do que ele chegou e de vez em quando o corpo dele cobra o preço. Seu Martim Benítez. É uma leitura correta? Ele é craque da bola? Dá pra falar que ele é craque? Porque na época de Vasco eu vi ele fazendo algumas coisas diferentes e hoje eu vejo ainda que de vez em quando ele tem aquele lampejo de fazer uma coisa diferente. Mas faltou um pouco de sequência pra ele, acho que durante a carreira toda, até no Vasco. Ele era um jogador que acabava lesionando bastante. Sim. É um cara diferente mesmo, assim, com a bola no pé? Ele é... Imagina... como eu costumo dizer, todo time tem que ter um jogador que faça o diferente. Se você fica com vários jogadores, aquele que pega, toca, que não tenta algo diferente, fica um time muito... E ele tinha isso, cara, ele tinha essa coisa do nosso time. Infelizmente sofria com algumas lesões e tal, mas eu gosto de olhar também pro contexto, sabe, cara? A gente teve um ano difícil também no Vasco. E quando você joga num time organizado, é muito mais fácil das coisas surgirem, das coisas acontecerem, sabe? Então, assim, eu não sei, depois que eu saí do Brasil, é difícil às vezes acompanhar os jogos e tal, a gente acompanha mais os jogos ali do fim de semana à tarde, mas eu não acompanhei mais muito ele depois do Vasco. Mas, falando exatamente dessa época, eu gosto de olhar pro contexto, cara, porque se você pega aquela época, a gente tinha bons... Você consegue tirar bons jogadores, você consegue tirar Só que não tava legal o ano, não tava, cara, por todas as coisas. A gente teve 3 treinadores, era um ano de política, assim, era um contexto que não tava bacana. Então, assim, eu acho que isso pode ter atrapalhado ele também. Aquele gol contra o Atlético Mineiro, o gol do Germancano, era talvez uma ilustração do que aquele time poderia ter feito ao longo da temporada. Não que fosse fazer golaço todo o jogo, mas assim... Foi o Benítez, não? Não, acho que foi o Benítez dar o passe e o Cano faz o gol. Onde? Em São Januário. Não. Que a gente... Que vocês tocam a bola... Sim. Tava nesse jogo, não tava? Eu tava. Esse gol é uma ilustração... Que o Vanderlei até era o treinador. O Vanderlei. Esse gol era uma coisa que, tipo assim, esse time um pouco mais organizado, esse time com menos... Sim, claro, cara. Aquilo dali poderia ser não normal, mas enfim... Sim. Dava pra ter passado o ano sem susto? Eu acho. Como a gente tava conversando até ali, e a gente começou bem o campeonato. O time começou, acho que não sei quantas vitórias no início do campeonato, bateu um jogo na liderança ali. Embora eu acho que o time não ia brigar para ser campeão. Isso atrapalhou? Cara, não sei. Atrapalhar, que eu digo, de criar uma pressão até da torcida ou dentro do clube de que dá pra chegar mais longe, mudar um pouco, porque no início do campeonato eu achei que era o Vasco pra brigar contra o rebaixamento, mas o time faz 3, 4 jogos, bate líder. Você cria uma expectativa diferente. Criou uma ilusão, de certa forma? Da gente, não.
E é o que eu falo, assim, tem que ser consciente. Tipo, não tinha investimento para ser campeão. A gente não ia brigar ali para ser campeão. Tipo, mas quando você começa um campeonato desse, você acredita que pô, a gente abriu uma margem bacana, vamos criar uma gordura, gerir o... É claro que, pô, a gente consegue manter e vai brigar por ser campeão, lógico, quem não quer. Mas eu acho que o projeto do ano não era ser campeão. E todo mundo sabe da competitividade do Campeonato Brasileiro. Disso eu não fujo, tá? Desse pé no chão, E quando a gente começa esse campeonato bem, a torcida do Vasco vem de anos difíceis, cara. Então, assim, caramba, sabe? Meu time tá... Acho que vai esse ano. Então, assim, é claro que depois, quando acontece o que acontece, que o time vai caindo de rendimento, é uma frustração maior, acredito eu. Então, eu acho que teve toda essa questão, assim, Esse jogo do Atlético, eu acho que não foi o único. Tiveram outros jogos que você olhava assim e você fala, caramba, sabe? Falta uma coisinha aqui, uma coisa ali. Só que foram acontecendo muitas coisas no percurso, assim, que... Pô, a gente começou a empatar uns jogos, aí acho que mandaram o Ramon embora, aí trouxeram um treinador, um estrangeiro. Eu até reencontrei ele lá em Portugal. Sério? Não, o Sapinto. Então, você reencontrou o Sapinto lá? Reencontrei, ele tava num time lá e tal, a gente trocou uma ideia bacana, uma ótima pessoa também. Só que veio num cenário difícil também. Toda a pressão de ser treinador do Vasco, toda a grandeza do Vasco. Acho que foi a primeira vez que veio trabalhar no Brasil, então passando pelo processo todo em andamento, assim, de conhecer o campeonato, de conhecer os jogadores e tal. Num momento difícil já que a gente estava vivendo. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!